Eita, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estou eu mais uma vez, né? Eu já era para estar aqui mais cedo, mas eu estava louvando. E eu, quando começo a cantar, se eu não desligar, assim, para acompanhar ali os cantores, né? No YouTube, gente, eu não consigo parar. Eu vou toda a vida. Se deixar ouvir à noite, fico a noite toda cantando, o dia inteiro, sei lá. Vou cantando, vou louvando o Senhor, porque me faz bem, eu me sinto forte, sabe? Os louvores é uma oração na minha vida. E eu amo louvar ao Senhor. Faço os meus louvores também, mas eu amo cantar com eles, né? E aí eu fico cantando com os cantores, né? Os grandes cantores gospels, né? Todos eles são maravilhosos. E eu gosto muito. E acompanho todos os louvores, né? Cada louvor tem um significado, né? Cada louvor te traz representa algo na sua vida. E aí você vai buscando nos louvores, né? A presença do Senhor, vai cantando com Ele, né? Vai cantando com os cantores e Deus vai se agradando. Creio que Ele se agrada assim. Então, eu resolvi dar uma parada, que eu acho que eu estou desde umas 6 horas, 6 e pouquinho da tarde, louvando o Senhor, sem parar, gente, porque é bom demais cantar para o Senhor, não é mesmo? Eu gosto muito. E tem os cantores, né, que me prendem assim muita atenção. E eu então vim agora, por isso que eu me atrasei para estar aqui com vocês. Mas ainda não consegui comprar minha luminária aqui, né, para melhorar o visual para vocês, né? Mas tá bem natural, tá bom, tá do jeito que Deus quer, por enquanto, não é mesmo? A hora que Ele me der a condição, e aí quando Ele me der a condição, eu então comprarei a luminária, que não é nada barato, né? Que eu comprei, foi 100 e poucos reais, quase 200 reais, e aí aconteceu aqui que escangalhou, por algum motivo escangalhou. Não que eu tenha escangalhado, mas eu creio que tem uma certa pessoinha aqui e mexeu nela, que é minha irmã, mas está tudo bem. Olha, gente, vamos lá para o estudo que é de grande importância, não é mesmo? Vamos para a explicação do capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias. Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Em seguida, você então vai ver uma mãozinha, né? Ó, clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta muito do que você vê e do que você ouve aqui, tá certo? Então, fique atento ao que eu vou ler, as explicações que está aqui na nossa Bíblia e também ao que eu vou falar, porque eu sempre trago uma palavra amiga, uma palavra para você pensar, né, refletir. É muito importante que a gente venha pensar, buscar entendimento naquilo que nós lemos, né? Não só pelo fato de ter sido pessoas, né, profetas do passado, né, coisas que aconteceram no passado, mas também nós precisamos ter entendimento. Para isso Deus deu a gente, neurônios para a gente pensar, sabedoria e entendimento. Precisamos pedir sempre a Deus que nos dê sabedoria, clareza na palavra, não só na palavra dele que está na nossa Bíblia, mas também nas palavras, em outros livros, né, que você pegar para ler, em outras coisas da vida do nosso cotidiano, tá certo? Vamos pedir sempre a Deus que nos dê clareza, sabedoria e entendimento para que a gente possa tomar decisões corretas, fazer coisas corretas diante dos olhos de Deus, tá bom? Então, eu vou ler aqui o capítulo de número 3, que está aqui, capítulo de número 3, do livro de Lamentações do profeta Jeremias, tá bom? E aí diz aqui, vamos lá, eu tenho que enxergar bem. Eu continuo naquele negócio de enxergar muito bem e do meu óculos também, não consegui pegar ainda, mas vou pegar. E aí tá assim, versículo de número 1. Eu sou aquele homem
que viu a aflição pela vida do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. De veras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Olha que Jeremias está falando, gente. Preste atenção. Ele está descrevendo e lamentando, né, as coisas, né? E descrevendo um sofrimento dele. E aí diz assim: edificou contra mim e me cercou de fiel não, e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ou seja, Deus não dá atenção à oração dele. E aí diz assim no versículo 9: fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de abismo. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste de paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Vamos pular aqui para o versículo de número 36, que diz assim, ó: perverter-se o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter ao homem o seu pleito, não ouviria o Senhor? Aqui ele está fazendo uma pergunta. E aí vamos pular aqui para o versículo de número 42, que diz assim: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste. Mataste, não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. Como escória e refúgio, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a tua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos se entristecem, a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave, me caçam os que sem causa são meus inimigos. Pula para o versículo de número 57. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim
e os seus desígnios me são contrários todo dia. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das tuas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás debaixo do céu do Senhor. Então vamos entender aqui. Eu sei que eu tive que pular bastante versículos, mas eu creio que dá para vocês entenderem, tá bom? Então, gente, vamos entender aqui na explicação que está dizendo aqui na Bíblia, que diz assim, e quando ele diz, eu sou o homem que viu a aflição. Nessa frase, durante 40 anos, preste atenção o que está dizendo. Durante 40 anos, Jeremias anunciou que se o povo de Judá não se arrependesse, a nação então sofreria muitas destruições, né? A nação seria destruída porque Deus permitiria a destruição. Portanto, as suas palavras inspiradas pelo Altíssimo foram desprezadas. Então, tudo aquilo que Deus botou para que Jeremias profetizasse, as pessoas não creram, não quiseram ouvir, né, e desobedeceram. Então, lá no versículo 4, ele diz que fez envelhecer a carne dele. Ele foi ficando cheio de dores, né, de tristeza, né? Ele sentia uma pessoa que, quanto mais falava, as pessoas não davam atenção a ele. E aí ele se entristeceu muito. Então diz assim, que a dor das pessoas eram como que a dor das pessoas eram como duros golpes na alma de Jeremias. Você entende? Jeremias via muitas coisas e entristeceu-se muito, a ponto de afirmar que a sua aflição afetou a sua pele, sua carne e seus ossos. O sofrimento envelhece e adoece o corpo e a alma. E é verdade, não é mesmo? Quando nós sofremos, passamos por vários problemas, né, nas nossas vidas, o sofrimento faz a gente envelhecer, né? O nosso corpo sofre, a nossa alma sofre. Já quando nós estamos em alegria, quando nós estamos com saúde, com vigor, né? Então a beleza flui na gente, né? A gente tem a luz de Deus porque nós estamos ali num momento de paz, de alegria. Então aqueles que estão atormentados por problemas facilmente demonstram em suas aparências a inquietação e a angústia que estão em suas almas. Quando nós passamos por problemas, né, nós estamos com problemas, qualquer pessoa que olha, tem pessoas que tem pessoas que são muito observadores, que sabem que aquela pessoa está passando por problemas. Eu tenho uma boa percepção, assim, quando eu olho para a pessoa, eu vejo naquela pessoa o que ela está passando, o que ela está sentindo. E eu creio que as pessoas também percebem, muitas pessoas percebem isso, né? Tem muitas pessoas que têm esse dom, né, de olhar para o outro e estar vendo que o outro está sofrendo, né? Não só pelo estado físico que a gente percebe, mas principalmente pelo olhar. O olhar, né, mostra muita coisa e reflete no nosso rosto, né? Tem pessoas que já têm aquele olhar, né, como se diz, de peixinho, né, de peixe, né? Tem uns que têm aquele olhar mais mortinho, mas tem pessoas que já têm um olhar, um olhar mais, assim, que mostra, né, alegria, né, que a pessoa está vivendo momentos felizes. Mas, ainda diz aqui, no versículo de número 23, que Deus é rico em misericórdia. Preste atenção, especialmente com aqueles que depositam nele
confiança. Isso eu tenho sempre falado, né? Eu tô lendo aqui, tá bom, gente? Essa benignidade foi a razão pela qual Israel não foi consumida com as demais nações estrangeiras da sua época. Apesar das iniquidades, o Senhor preservou um pequeno grupo, fazendo vir a descendência, desde remanescente judaica ao seu filho Jesus. O seu filho Jesus. A repreensão divina não visava destruir a nação, mas transformar a sua natureza obstinada. Então vemos aqui que Deus tem misericórdia, né? Ele tem misericórdia, porque Deus é rico em misericórdia, Ele é rico em benevolências, né? Fazer muitas coisas boas para a gente. Ele tem muita misericórdia, Ele tem compaixão dos seus filhos. Ele sabe o quão grande são os sofrimentos que cada um passa, né? Cada um tem passa por alguma coisa, e Deus, Ele já conhece, Ele vê isso na gente, né? Também vimos lá no versículo de número 28 que devemos suportar o jugo da mocidade. Fala sobre suportar o jugo da mocidade, que significa se submeter à disciplina do Altíssimo por meio dos mandamentos de Deus. Então, devemos submeter-nos aos mandamentos de Deus, né? Porque Deus, Ele vem nos disciplinar sempre por erros que nós cometemos. Assim, Ele fazia desde lá daquela época até os dias de hoje. Ele faz isso. Então, gente, entenda aqui uma coisa, que Jeremias, ele descreve, né? Ele continua descrevendo aqui, ele vem descrevendo o sofrimento dele, né? As dores que ele sentiu, e até ele via a aflição de Deus, né? E todo o povo daquela época também viu a aflição de Deus. Então, sua emoção era percebida, era notório, todos viam, devido à dor que ele sentia, né? A dor que ele sentiu, a dor emocional, a dor física, né? Que transparecia nele, né? Quando, justamente o que eu falei sobre a gente ver, né? No físico da pessoa, no olhar, no rosto, no modo, no físico da pessoa, o sofrimento que ela está passando. Então, é notório que a gente se perceba isso. Então, muitas pessoas conseguem perceber esse emocional que a pessoa tem, né, que transmite, né, mostra, né, através do seu físico, do seu olhar, do seu modo de agir e tudo mais. Então, ele começava, Jeremias, percebendo tudo isso, ele começou a orar e pedir a libertação lá do povo que estava sofrendo lá naquela época, né? Então, ele esperava no Senhor, né? Ele esperava em Deus, que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo, de todos que lá estavam, sobre aqueles que, pelo menos aqueles que confiavam nele, né? E ele ainda pediu a Deus, né, que tivesse misericórdia, que lutassem, que tivesse compaixão, né, que lutassem pelo amor, porque ele sabia que Deus era amor, né? Então ele pedia a Deus, né, para que pudesse tirar ele das trevas, né? Porque Jeremias passou pelas trevas e passou também pela luz. Ele passou, né? Deus permitiu que ele passasse nesse meio para que ele pudesse crescer mais, né, ainda, né? E ele viu muito sofrimento em todos, tanto no povo que lá estava,
quanto também o sofrimento em Deus, ele viu esse sofrimento. Então, muitas vezes, nós lamentamos devido consequências de nossas vidas, porque Jeremias ali, ele estava se lamentando, ele estava descrevendo a dor dele para Deus. E nós também, muitas vezes, nós nos lamentamos das nossas próprias ações, de coisas que nós mesmos fazemos, nós mesmos procuramos, né? Então, às vezes, nós ficamos angustiados, nós ficamos aflitos, nós ficamos com dores, né? E nós, às vezes, lamentamos muitas coisas, às vezes, lamentamos pelo nosso físico, lamentamos pela nossa vida sentimental, lamentamos pela nossa vida financeira, né? Então, muitas das vezes nós fazemos isso e a gente também se lamenta muito, porque assim, quando nós perdemos entes queridos, alguém que a gente ama muito da família, não é mesmo? E aí a gente fica entristecido, chora muito. Tem pessoas que entram até em depressão, né? Eu, quando perdi minha irmãzinha, nossa, só Deus mesmo que me colocou de pé, né? Me deixou de pé através de muita oração do meu bispo amado, que me ajudou muito em orações, que me fortalecia, sabe? E eu fui crescendo na fé com ele, né? Porque ele me mostrava o caminho, ele falava muitas coisas para mim. E teve uma vez que eu estava tão triste mesmo, entristecida mesmo, chorando muito, e no meu quarto, trancada, né? Quase que eu não queria mais sair do meu quarto, né? Sabe quando a gente tem aquela depressão porque a gente perde alguém que a gente ama muito? Quando eu perdi minha irmãzinha, olha, perdi papai, perdi mamãe, perdi meus irmãos, um irmão meu, né, o mais velho, perdi muitas, foram assim, coisas uma atrás da outra, mas todos me doeu, mas o que me doeu mais, me tirou o meu chão, foi quando eu perdi a minha irmãzinha. Elisane é o nome dela, coisa mais linda do mundo. Ela era especial, mas eu tinha um amor tão grande por ela, que ela, eu cuidei dela como se fosse uma filha, sabe? Então, eu passei assim, momentos muito difíceis quando perdi ela, né? Eu perdi na Covid e eu me entristeci muito meu coração. Então, às vezes, a gente se lamenta muito, né, devido a essas consequências de nossas vidas, né, devido a muitas coisas que acontecem na vida da gente e também devido às nossas próprias ações, né. Então, Deus, ele entra, né, quando nós buscamos, né, a Deus em orações, ele entra para nos consolar, para nos fortalecer e também ele faz tudo para que a gente se levante, né? Porque nós sentimos, quando estamos com Deus, nós sentimos, precisamos sentir segurança, né? Aí a gente se fortalece quando nós buscamos em Deus. Então eu me fortaleci muito com as orações do meu bispo Bruno, né? O Bruno Leonardo. Ele me ajudou muito nas orações e eu me fortaleci, fui desenvolvendo, fui melhorando. Uma vez ele falou, levanta daí e vai comer alguma coisa. Como se parecia que ele estava me vendo. Eu nem sei explicar como foi isso, mas Deus usou ele para me ajudar, para me fazer melhorar, né? Porque muitas pessoas pensaram que eu não fosse aguentar, né? Até pouco tempo aí tinha uma amiga, né? Que a gente fala amiga, mas então teve uma pessoa que falou para mim, nossa, quando você perdeu a sua irmã, eu achei que você ia pirar, né? Ela disse para mim, eu falei, pois é, mas Deus me sustentou e hoje estou aqui de pé, né? Então nós passamos às vezes por muitas coisas desagradáveis que acontecem, né? Que acontecem nas nossas vidas.
nós sentimos insegurança, nós sentimos medo, nós sentimos falta das pessoas, né? Então, nós sentimos muitas coisas, às vezes, que nos fazem entristecer, né? E aqui, nesse caso aqui, no livro de Lamentações, que foi escrito por Jeremias, ele escreveu esse livro após a queda lá de Jerusalém, que quando Jerusalém foi destruída, então ele começou a descrever, a contar, né, tudo que ele passou, que ele viveu entre luz e trevas, porque ele viu lá, né, a destruição de Jerusalém, o templo ser destruído, ele viu que lá não existia ninguém, Jerusalém se tornou uma cidade deserta, né? Porque já não iam mais lá os profetas, os sacerdotes, né? As pessoas para orar lá no templo, porque o templo Deus permitiu que fosse destruído. Vocês lembram que eu contei, né? Mas o profeta Jeremias, ele encontrou motivos para que ele se ficasse de pé, né? Ele encontrou um motivo, que é a esperança, né, que Deus deu a ele, e ele colocou no coração dele tudo aquilo que Deus prometeu para ele, porque ele adorou a Deus, ele adorava aquele Deus, e é o nosso Deus, que ainda é hoje, né? E ele sabia que a esperança e a salvação vinha somente de Deus. Assim somos nós sabemos que a salvação, né, vem de Deus, que a nossa esperança está em Deus. Então, nosso Deus é aquele que nos dá esperança, é o Deus que nos fortalece, ele é o Deus que dá amor, né? Então, pelo seu grande amor por nós, ele faz tudo para nos ajudar, porque ele é fiel o tempo todo, ele é misericordioso, como disse aqui na Bíblia, né? Que ele é misericordioso, Deus é misericórdia, ele é verdadeiro, né? Dele jamais sai coisas que não podem nos fortalecer, você entende? Nossa alegria de viver vem dele, vem de Deus, né? Então a gente tem que se apegar com Deus, porque a nossa esperança nesse mundo é o amor e a fé que nós precisamos ter sempre, crendo no nosso Deus, nesse Deus que nós conhecemos, tá certo? Então, gente, é isso. Nós nos sentimos mais fortes, mais seguros, perdemos o medo, né? Nós buscamos estar mais junto a Deus. Quando nós o buscamos, Deus, ele vem nos fortalecendo, né? Ele faz com que nós possamos ouvir a voz dele. Quando você deixa que a voz do Senhor entre, né, dentro de você, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas e Deus vai te tirando desse momento de tristeza, igual Jeremias estava aqui mostrando, se lamentando, né, falando do sofrimento dele, né, ele queixando-se a cada dia de todo o sofrimento, e ele também viu muito, né, nas pessoas, que ele falou tanto com as pessoas, que as pessoas precisavam se arrepender, né, para que Deus pudesse ajudá-los, né? Então ele se entristeceu, ele sofreu, se via no físico dele, na feição dele, se via no olhar dele a tristeza de tudo que ele tinha passado. Ao mesmo tempo que ele estava na luz,
ele passou em trevas também. Deus permitiu que ele passasse pelos dois caminhos para que ele pudesse ver o quão grande Deus é na vida daqueles que temem a Ele, que confiam nele, que buscam estar na presença dele, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 4, que fala das grandes aflições do povo de Sião, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã. Não esqueçam de orar, louve ao Senhor, agradeço por esse dia, tá bom? Por essa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.